Boa noite. Estamos começando aqui o simpósio Rumos Arte Cibernética, a primeira mesa do simpósio. Queria lembrar, antes de mais nada, que essa mesa está sendo transmitida via internet. Inclusive, os internautas podem fazer perguntas por e-mail. Essas perguntas serão dirigidas para mim. É só acessar o site do Itaú Cultural, itaucultural.org.br, e lá vai ter um link para transmissão ao vivo. O programa Rumos Arte Cibernética tem uma carteira de pesquisa, né, além da carteira de obras, e nós montamos, né, várias mesas com os contemplados dessa carteira. E, ao montar as mesas, nós verificamos que tinham temas conexos e nós conseguimos, por exemplo, fazer essa mesa inaugural com 3 pesquisadores que têm uma pesquisa muito acurada, e muito precisa e muito interessante sobre interfaces. Seja ela interface para músicos, seja ela interface para ambientes hipermediáticos, até interfaces para TV digital. Então, o tema de hoje, basicamente, são interfaces, sobre diversos aspectos. Para compor essa mesa, nós convidamos, né, esses contemplados. Tenho aqui à minha direita a Marta Gabriel, à minha esquerda, aliás, a Marta Gabriel, à minha direita, próxima, o Jerônimo Barbosa, Geraman, e lá na ponta o João Paulo Schlittler. Talvez tenha falado certo, né? Mais conhecido como Johnny. E eu queria começar a mesa com a Marta Gabriel, né? E eu passo a palavra para ela. Oi, boa noite. Um prazer grande estar aqui. Agradeço demais o convite. Também fiquei muito feliz quando eu fui contemplada com o prêmio, né? Que essa pesquisa é uma paixão da minha vida e na época ela estava quase concluída. Então, eu tenho um material, acho que era bom passar para lá, para eles poderem acompanhar. Aí, está aí. Então, lógico que tem toda a dissertação, isso foi uma dissertação de mestrado, eu vou tentar fazer os aspectos principais. Então, além do agradecimento que eu tenho para o Itaú Cultural, para o Guilherme, para o Marcos, eu também tenho para a minha orientadora, Silvia Laurentes, para a USP, que foi a instituição onde eu fiz também, Itaú Cultural pelo prêmio, e para a minha banca, que foi Gilberto Prado e o Milton Solgabi. Então, esse prêmio gerou a publicação desse livro, que foi publicado recentemente, apesar de a pesquisa ter sido de 2006, e que é uma satisfação enorme também, né? A gente, quando pesquisa, uma das coisas que a gente quer é que seja publicado. Antes de eu falar da pesquisa, eu vou falar só um pouquinho da minha formação. Na minha formação, eu sou engenheira pela Unicamp, tenho pós-graduação em marketing pela SPM, em design pela Belas Artes, mestrado em artes pela USP. Então, é bem em várias áreas diferentes, né? E apesar do foco aqui ser em artes, eu usei bastante de tecnologia, que é essa parte de tecnologia de voz. Qual é o objetivo da dissertação? É entender como as interfaces de voz podem auxiliar, no caso das artes, possibilidades poéticas e artísticas. E aí, nesse sentido, analisando síntese, analisando a parte de reconhecimento de fala, eu dividi basicamente em uma introdução inicial, onde a gente vê a evolução das tecnologias de reconhecimento e síntese de voz. Fiz um panorama dos trabalhos de arte que utilizavam voz até o momento, né? Depois tem alguns outros que surgiram, como o da Gisele Bündchen também, o Aura, Digital Aura. Depois um pouquinho de análise aí conceitual sobre as interfaces de voz, o que elas têm de diferente com relação às interfaces visuais, a parte de hipermídia e interatividade, o que isso muda nesse tipo de interface, a parte de hibridização e convergência, e, no final, esse trabalho resultou numa aplicação de arte, que é o mosaico de vozes, que é seria a parte prática do meu trabalho, e que até vou mostrar para vocês, hoje o meu trabalho mais premiado, foi premiado em um monte de lugar. Você liga, vou até explicar, porque a gente já fala que é uma interface de voz, né? Você liga para uma interface computacional, qualquer telefone, e aí essa interface pergunta para você que cor que você deseja, perguntando mesmo, falando com você, linguagem natural, né? Azul, verde, vermelho, etc. Você responde, e ela pede para você gravar uma mensagem que te represente no mosaico. E aí você vem para cá como uma pastilhinha,
e é na cor que você escolheu, e quando você clica, vem a gravação que você... Atirei o pau no gato, tô mais o gato. E aí tem gravações Escolhi violeta porque eu estou com uma... Tem gravações feitas em 3 línguas, até mais línguas. A interface está em português, inglês e espanhol. E você pode buscar seu número aqui embaixo, você pode fazer um monte de ações nesse trabalho. Pode ser só contemplativo, pode ser participativo para você participar realmente da obra. Você pode escolher o que você deseja fazer. Então, é um mosaico de voz. Falando um pouquinho, então, do cenário, o homem sempre teve vontade de conversar com computadores. A gente vê isso no imaginário, né, coletivo, a gente vê filmes de ficção falando sobre isso. A gente tem até, na dissertação, tem pesquisa que mostra lá de trás, a gente querendo incorporar as máquinas no nosso dia a dia, em vários sentidos, até só na ficção, mas isso não era possível até recentemente. Eu lembro que, nos anos 90, quando eu ia para os Estados Unidos, tentava ligar, cobrar para o Brasil, eu ia no orelhão e eu tinha que falar operator, e eu tenho sotaque. E a AT&T, ela era reconhecimento de fala. Ela não conseguia me reconhecer. Para vocês terem ideia, para eu ligar para cá, eu tinha que pedir para alguém na rua, por favor, fala operator para mim. Aí a pessoa falava operator, aí eu conseguia ligar para minha casa. Quando eu comecei a mexer com interfaces de voz no início do século XXI, agora, né, 2000, 2001, que aí eu vou falar para vocês do Voice XML, eu comecei a testar em português, inglês e espanhol. Em português eu não tenho sotaque, só falo rápido, mas em inglês e em espanhol eu tenho sotaque. E a interface reconhecia perfeitamente qualquer coisa que eu falasse, né? Então, a precisão aumentou e as possibilidades também aumentaram. Então, a partir de começo do século XXI, a gente começa realmente a incorporar voz na internet. Se vocês pensarem, a web é surda e muda, né? A gente não fala com a web, a gente fala com outras pessoas, mas a gente, na realidade, conversa muito pouco em linguagem natural. E a gente também não recebe muita informação oral na web, e, apesar de ser possível a gente trabalhar com interfaces de voz. Então, nesse contexto, o estudo aqui vem de como utilizar essas novas possibilidades para processos criativos e estéticos. Além desse trabalho, depois desse trabalho, eu comecei a falar bastante de inclusão e acessibilidade, porque para quem tem dificuldade, tem algum tipo de impedimento visual, quando você tem interface oral, você pode fazer um papo com o computador. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram ou ouviram um screen reader. Para quem tem deficiência visual, o screen reader, ele lê uma tela visual e fala para você o que está na tela visual. É horrível navegar naquilo. As pessoas navegam porque elas não têm outra opção. As interfaces de voz, elas permitem que as pessoas realmente falem com o computador. Então, isso, para a inclusão, para a acessibilidade, é fantasticamente interessante, né? Então, tem vários papers nessa área também, depois dessa pesquisa, né? Então, como que isso afeta, né, a interatividade, hibridização e convergências, especificamente na parte de voz. Se a gente for falar de tecnologia, a gente tem de síntese de voz e fala e reconhecimento. Gente, síntese é fácil. Tanto que no panorama que eu fiz dos trabalhos, a gente já usa a síntese desde o começo do outro século e tem trabalhos ainda há 200 anos que já faziam uma tentativa de síntese de voz. Agora, reconhecimento, mesmo hoje a gente tem muita dificuldade, porque a gente tem dificuldade de entendimento da linguagem natural. Então, o reconhecimento hoje fica muito mais limitado a fonemas e comparação de padrões do que, na realidade, um vocabulário aberto de linguagem natural. Então, dá um trabalho grande para você fazer as interfaces de voz. Se a gente for ver reconhecimento de voz, os trabalhos de arte mapeando e mesmo no cenário como um todo, só começa a aparecer mesmo no final do século XX. Nos anos 80 tem um mapeamento dos trabalhos, né? Não vou ficar recitando para vocês, depois quem estiver interessado, não precisa comprar o livro, ok? Tem no site da USP a pesquisa inteira com todo o histórico, um a um, do que a gente tem. Mas é só para mostrar para vocês que o uso comercial mesmo, síntese de fala, aconteceu nos anos 80 do século XX, e depois a gente começa a ter reconhecimento de fala só no final, mais ainda para frente, que a gente começou a ter software que reconhecesse e fizesse esse tipo de linguagem, tentativa de linguagem natural, mas que não tem inteligência artificial por detrás. Precisa disso para que funcione adequadamente, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem o software ViaVoice da IBM. Alguém conhece? O ViaVoice, ele tem uma funcionalidade que é assim, você treina aquele software para ele reconhecer tudo que você fala, mas ele só reconhece você. Então, é vocabulário ilimitado, mas é um usuário. Quando a gente fala de interfaces de voz desse tipo, que são as genéricas para a internet, ela tem que reconhecer qualquer um, mas a gente tem um vocabulário limitado, porque para esse vocabulário ele tem que fazer as comparações de voz, você tem que determinar qual é o vocabulário, ok?
Então, o uso ainda é modesto. Eu esperava que tivesse muito mais uso de interfaces de voz de 2004, 2005 para cá. Ainda é pouco. Eu fiquei muito feliz que o ano passado, em 2010, eu não sei se vocês conhecem Last Call, 13th Street. É um seriado de filmes de terror. E eles fizeram uma ação no cinema na Alemanha, no final do ano passado, que as pessoas entravam no cinema e deixava o celular ligado. Todo mundo dava o número do celular antes do filme. Durante o filme, a protagonista, o sistema sorteia um celular, ela liga para uma pessoa da plateia e essa pessoa começa a interagir e falar o que ela tem que fazer. Então, lógico que ela não pergunta o que você quer comer hoje, é muito aberto, né? Mas pergunta, vou para a esquerda ou para a direita? Vou para cima ou vou para baixo? Passo ou não passo? E a pessoa vai conduzindo a cena em tempo real, no cinema, e todo mundo participando. Quem quiser depois, eu mando um link para vocês verem o vídeo disso, ok? É uma ação real, com o público, utilizando comunicação, entretenimento. Assim, eu fiquei emocionada quando eu vi aquilo, porque é a tecnologia que eu estou trabalhando há 10 anos já, né? Aqui no Brasil, a gente tem o 102 da Telefônica, que já usa isso há um tempo. E a gente tem também no Skype, quando você vai fazer um teste do Skype para ver se ele está funcionando, a primeira mensagem que você interage ali, aquilo é uma interface de voz usando Voice XML, ok? Gente, essa área é super rica, tem um monte de coisa que eu não vou falar aqui, né? Aliás, eu vou falando as coisas assim, estou até fugindo da dissertação, mas a dissertação está aí para vocês lerem, se quem tiver um interesse maior. Bom, também trabalhos de artes, a gente tem vários, começando desde 1989, trocaram um chip de uma Barbie. Um dos exemplos que eu tenho, que eu gosto demais, eu não sei quem conhece o trabalho, Mesa de Voce, eles falam, e conforme eles falam no microfone, isso vai gerando esses visuais. Então, a voz, né, o aural, gerando toda essa poética visual para as pessoas acompanharem. Eles fazem performances específicas, é muito lindo esse trabalho. E tem vários outros. Eu analisei 26 trabalhos, e o que eu acabei deduzindo muitos usam síntese, poucos usam reconhecimento de voz, e muito pouco acontece no ambiente web. E é uma possibilidade muito grande de a gente utilizar o web, porque o web todo mundo utiliza, né? Então, cada vez mais a penetração é grande. Quando a gente fala de interfaces de voz são sistemas especializados, né, para ter diálogo com o computador. Elas são baseadas na linguagem falada. Noam Chomsky fala que se o ser humano ficasse isolado e não tivesse mais linguagem, ele desenvolveria a linguagem na sequência. Então, a linguagem é a coisa mais natural que a gente pode fazer e tem um grande papel na vida da gente. Se a gente for ver quais são as diferenças que a gente tem, basicamente, no desenvolvimento de interfaces de voz e interfaces visuais. Eu não sei quantos de vocês aqui desenvolvem interfaces visuais, mas no visual, a gente enxerga aquilo, pode ver várias coisas ao mesmo tempo e você pode testar o resultado. A voz, ela é transiente. Você acabou de falar, você esquece. Eu estou falando, certo? Eu falo muito rápido. Vocês concordam que, às vezes, o que eu falei, na sequência, fala, o que foi mesmo que ela falou? Ela desaparece. A segunda coisa é invisível. Não tem um menu para você seguir, como a gente faz no visual. Então, isso é uma outra limitação. E a terceira é a simetria. Você pode falar muito mais rápido do que as pessoas podem entender. Então, isso gera um ambiente de desenvolvimento completamente diferente. A outra coisa também é a linearidade. Quando a gente começa a ver os processos, se vocês tiverem que ver visual um site, vocês veem um site ou navegando na web, quantas abas vocês têm abertas? A gente tem a síndrome das abas, né? A gente abre 500 abas, não quer que feche nunca, e quando fecha a gente morre de tristeza, né? Quando dá crash no computador, você fica, oh, meu Deus, perdi tudo. Então, basicamente, a gente pode fazer 500 visuais ao mesmo tempo. No aural, não. Se tocar o seu celular agora, você vai ter que sair lá fora para poder seguir aquela sequência. Você não consegue misturar com a minha sequência de fala, né? Então, tem algumas diferenças que a gente tem que considerar no processo. Agora, tem umas vantagens que a gente pode misturar. Você me interrompe quando terminar, ok? Que a gente pode misturar, que a gente pode ter interface só oral, que é que nem eu fiz no mosaico de vozes, que você só liga e fala com o computador, que você não tem esse apoio visual. Mas a gente tem as multimodais, onde você pode ter o visual mais o oral. Por exemplo, você pode ter um menu na internet de comida, e em vez de você ficar clicando, ele pode ir perguntando para você se quer comer macarrão, queijo, carne, o que você quer. Você vai falando, ele vai alinhando. Isso é excelente para os dois tipos de padrão, para quem tem acessibilidade ou não. Para quem tem, onde que a interface de voz pode ser interessante? Internet das coisas, para a gente poder ter ambientes inteligentes, você precisa, às vezes, só falar com a lâmpada, com a casa, e não necessariamente tocar e ficar nesses processos. Ambientes onde você não pode usar a mão, às vezes a gente está dirigindo, às vezes você está em fábricas onde você não pode utilizar, você pode fazer esses comandos por voz. Então, tem vários cenários onde o oral pode ser interessante. Uma das coisas que fez com que as interfaces de voz não decolassem tanto são os smartphones. Antes, uma das promessas que a gente tinha era que as interfaces de voz iam permitir, por exemplo, mobile commerce e vários tipos de pagamento, etc., né? Agora, você não precisa disso. Quase todo mundo faz isso na interface visual do smartphone, você tem um computador na mão. Então, ela acabou pegando um outro significado nesse cenário como um todo, né? Bom,
elas têm características específicas, e aí algumas coisas que são bacanas, né? Quando a gente mexe com oralidade, a gente aumenta a complexidade na internet. E a gente consegue conectar o oral com o não oral, né, o oral com o visual, de uma forma inovadora. Você tem mais uma linguagem, mais um tipo de forma de comunicação para integrar os seus processos. Nas artes, não precisa nem falar quanto que a gente pode utilizar disso. Hoje, a linguagem que a gente usa, que é padronizada pelo W3C e que foi evoluindo, é o Voice XML, onde você faz a programação de diálogos. Hoje eu consigo mudar o tom com que a pessoa fala no programa, eu consigo colocar várias pessoas falando com vozes diferentes. Dá para você contar história para a criança, por exemplo, com vários personagens, fazer isso em tempo real. Então, as possibilidades são muito grandes, até para distorcer a voz, sobrepor coisas. Eu posso, com Voice XML, gravar minha voz falando, então minha voz tem muito de mim, é biológico, né, tem reconhecimento biológico, então essa parte analógica da voz. Eu posso colocar dentro de programas misturado com a parte de síntese. Então, começa a misturar interfaces e pedaços, é uma hibridização total, concordam? Você pode fazer desde o nível mais baixo, que é no bit, na essência, como você pode ter blocos de coisas que são analógicas junto com todo esse processo digital. Então, a gente começa a ter essas possibilidades, né? Tudo isso está escrito aí, ok? Eu estou resumindo para vocês, para a gente poder ficar nos 20 minutos. Uma outra coisa que é interessante é, quando a gente tem uma interface visual, eu posso colocar 100 itens no menu para a pessoa escolher, tá certo? Você olha lá, escolhe, por exemplo, os estados brasileiros. Você olha lá, escolhe. No aural, a gente normalmente, quando ouve as coisas, elas ficam na nossa memória de curta duração. E depois elas passam para a memória de longa duração. A gente não consegue segurar na memória de curta duração mais do que 9 itens. É de 5 a 9, tem uma pesquisa para isso, em média 7. O que significa isso? Que quando você faz interfaces aurais, você precisa fazer uma nova forma de programação para que a pessoa consiga te responder. Não é à toa que no mosaico de voz eu coloquei 7 cores. Não é por causa do arco-íris, ok? É por causa que, se colocar mais do que isso, as pessoas não vão conseguir lembrar e vão escolher sempre a última ou a primeira. No meio você esquece. A gente tem várias pesquisas que comprovam isso. Então, isso também tem que ser levado em conta. Se você quer que seja impactante, isso vale para o visual também, hein? Se você quer que seu trabalho seja impactante, não coloca 500 itens, coloca 7, coloca 5. Isso faz com que a pessoa passe para a memória de longa duração de uma maneira mais fácil, né? Bom, eu tinha falado do funcionamento dos browsers também. No visual, você comanda a aplicação. No aural, a aplicação comanda você. Então, se ela não for muito bem feita, você vai embora. Quem gosta de falar com interface automática de qualquer coisa, que fica tecle 1 para isso, tecle 2 para passagem aérea, tecle 3 para aquilo, é um porre. Quando você trabalha com Voice XML, né, você pode parar a hora que você quiser a interface, mas ainda assim, ela que vai comandar o processo, ok? Eu posso a qualquer momento pedir stop, posso pedir ajuda, né, para operator, e posso também colocar comandos que simulam o diálogo, mas ainda assim é ela que controla. Então, a gente tem toda uma dinâmica diferente para o desenvolvimento das interfaces, para que elas fiquem interessantes, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para eu falar. Fazer combinações, tradução e colaboração, que eu já falei. Eu acho que é isso. Essa aplicação que eu já mostrei para vocês, e quem quiser, é uma pena também, né? Porque, assim, aqui no Brasil tinha só uma empresa que fazia um gateway de voz, que era a Local Web. E a gente usava o gateway deles, aliás, são excelentes parceiros, bastante bacana. Como isso não pegou comercialmente, eles eliminaram o gateway de voz. Então, agora aqui no Brasil, você não tem como participar. Como é que você pode participar? No exterior tem. A minha interface no exterior tem um link para Voxel. Aí, em inglês e em espanhol, você teria que ligar para o exterior, aí você faz parte do processo. Mas agora, vocês podem só interagir no visual na web, né? Então, considerações finais, a gente espera, até que no meio do trabalho tem uma frase do Wilson, que ele fala que as interfaces de voz trazem uma nova dimensão, que é interessante, a gente vai começar a ver muitos trabalhos utilizarem isso. Então, o que a gente espera é que cada vez mais a gente realmente tenha isso, que as pessoas possam realmente conversar com os trabalhos, mas em linguagem natural. Isso não depende só, que nem eu falei, do reconhecimento de fonemas. Isso depende também de inteligência artificial por trás, que é o que domina a linguagem natural, que não é só um processo disso, né? Então, acho que basicamente isso, né? Acho que já deu tempo. E tem todas as referências aí para vocês. Quem quiser também, depois eu mando essa apresentação. Tem um monte de referência bacana para poder utilizar. Então é isso. E agora a gente vai dar sequência, não é isso? Uhum, deu certo? Eu falei? Falei muito? Falei pouco? Falei. Você falou bem dentro do que a gente tinha combinado. Lembrando que você mencionou o trabalho Mesa de Vote, ele teve aqui esse trabalho em 2006. O trabalho do Golan Levin e do Zachary Lieberman. Na primeira parte da trilogia
cibernética, né? Eu lembro, No é Emoção verdade. Artificial de 2006, interface É lindo cibernética. esse trabalho, né? É um trabalho maravilhoso mesmo. Bom, agora o João Paulo. Boa noite. Bem, também queria agradecer ao Itaú Cultural por ter sido contemplado pelo prêmio. Esse prêmio foi relativo à minha pesquisa de doutorado, que eu acabei de defender agora em abril, na FAO. E também falar brevemente um pouco do meu histórico. Eu sou designer gráfico e trabalho com design de vinhetas, aberturas de TV desde os anos 90, e passei a me interessar também por design de interfaces gráficas. E mais recentemente essa área também passou a fazer parte do universo da televisão, então acabei unindo a minha experiência profissional com a pesquisa acadêmica, que eu já tinha começado também nos Estados Unidos no mestrado no ITP, que é um programa que une a artistas e tecnólogos para desenvolver alguma coisa que seja útil com a tecnologia, que era uma das questões da tecnologia, ainda é até hoje. E, bem especificamente, eu vou apresentar os slides da apresentação da pesquisa, que, assim como a Marta disse, também como foi defendida na USP, está no banco de dados. Quem quiser ver com calma pode acessar o PDF da dissertação inteira. E eu vou apresentar. A estrutura da tese é o seguinte: eu acabei realizando dois levantamentos principais. Um sobre a história do design de interfaces, num contexto da convergência das mídias audiovisuais, e outro da tecnologia da TV digital. No início, a pesquisa era focada basicamente em resolver o projeto gráfico de uma interface para a TV digital dentro da tecnologia que as emissoras de TV, os grandes grupos de mídia tinham em mente, que a TV, ao se digitalizar, passaria a ser interativa, mas, na verdade, o que acabou vencendo foi a TV de alta definição, por diversos motivos, e em relação também à questão de conteúdo e das emissoras, é uma forma que, com a internet, acho que era uma forma de ainda segurar um pouco o controle dessa mídia, mas que eu acabei percebendo no meio da pesquisa que as tecnologias que foram surgindo e as tendências decorrentes disso mudou completamente o cenário do que seria interatividade na TV digital. Então, hoje, no Brasil, a gente tem um sistema de TV digital que é baseado num sistema japonês e que qualquer um com uma antena e um aparelho de TV com um receptor digital pode receber, mas a questão da interatividade ainda fica a desejar. Existe um padrão nacional o Ginga, que pode ser implementado em set-top box, são as caixas que são instaladas em cima da televisão, como o nome diz, ou embaixo, tanto faz, ou integrado no aparelho, mas que é bastante limitada e, na verdade, não corresponde à realidade do que a televisão ou o audiovisual passou a ser para o mundo todo hoje em dia, com o advento do vídeo na internet, YouTube e outras formas de interatividade na rede. Então, como era uma tese de design, eu resolvi fazer um levantamento da Copa do Mundo, do que existia em termos de conteúdo audiovisual da Copa do Mundo em 2010 e pensar como seria uma interface gráfica dentro do contexto dessa tecnologia que está emergindo e não me limitando ao sistema de TV digital, tanto nacional ou europeu. E fiz um projeto de integração integrando telefones, smartphones, dispositivos móveis, tablets, internet, e que, através de uma interface gráfica do usuário, ela pudesse facilitar a compreensão desse sistema, que é bastante complexo.
Então, eu vou só passar rapidamente por cima, só algumas coisas. Então, o paradigma da TV estabelece um contexto de uma convergência das mídias digitais. Essas são frases que eu usei para organizar o pensamento na tese. E abrindo um novo campo de design, que seria o campo do design de interfaces na TV. Na pesquisa, depois, vocês podem, com calma, ver exemplos da evolução e de pesquisas de design de interfaces ou formas de interação do homem com o computador, que eu achei relevantes para pensar na tese. Isso daqui é uma pesquisa atual do MIT, com interfaces projetadas. Isso aqui é um esquema de um designer que é uma nova forma de pensar design, que é a ideia de um design da experiência. Hoje em dia, existem designers atuando em diversas áreas, e não se limitando só a meios analógicos ou meios digitais ou mídia impressa ou design de produto. A ideia de design é a ideia de um design da experiência do usuário, e eu coloco minha pesquisa dentro desse contexto. Então, é uma proposta de design de interação, pensando numa experiência total e não específica para resolver um projeto gráfico, especificamente de uma interface. Em relação à TV digital, eu fiz um levantamento de diversos padrões, sistemas já em funcionamento. A pesquisa começou em 2005, então estava se definindo o sistema no Brasil, e depois apresento o sistema que foi aprovado no Brasil. Isso é um exemplo de interatividade na TV digital europeia, o sistema europeu DVB. Essa forma de interatividade é baseada no controle remoto. É uma interatividade bastante limitada. Na verdade, você não tem um retorno de volta para a emissora. É como se jogar um jogo que se baixa na TV. Então, você pode acompanhar um show do milhão, o Want to Be a Millionaire, né? Um Big Brother, ver múltiplas câmeras, utilizam alguns recursos da TV digital, mas é tudo baseado na TV. Esse é um guia de programação que você pode navegar, que acho que a maioria de vocês já conhece, quem tem TV a cabo. Mas um dos grandes problemas também dessa forma de interatividade é o controle remoto, que em relação aos avanços no design de interfaces, deixa muito a desejar, e também tem questões espaciais e de leitura. Aqui alguns exemplos também de novos caminhos que estão surgindo, empresas como Apple, Google, que estão entrando na área de televisão, então competindo com as emissoras, e estão lançando formas de se ver TV que são independentes do sistema de TV digital estabelecidos. Isso daqui são widgets, são pequenos aplicativos de serviços que já são conhecidos na internet ou via celulares, que agora podem ser integrados com a TV, mas, de novo, com TVs conectadas à internet e não TVs do sistema de TV digital propriamente dito. Aqui, o outro lado da moeda, sites de emissoras, YouTube, onde se pode ver TV na internet. Aqui um exemplo de um tablet, onde você pode acompanhar um programa do Jamie Oliver aqui, e você vai ter as receitas, pode levar ela para a cozinha e continuar a sua experiência da TV em outro ambiente. Então, dentro desse conceito, eu comecei a pensar que o papel do design de interface é facilitar o diálogo entre essas diversas mídias. A gente está acostumado também com cada mídia ver, até recentemente, a sua identidade independente. Um telefone era um telefone, um livro servia para ler, uma fita cassete para tocar música e assim por diante. E hoje em dia a gente vê uma hibridização dos dispositivos, né, midiáticos, e que a identidade dela é baseada na interface gráfica num certo instante. Quer dizer, num momento mesmo, o dispositivo ele pode ter, como se fosse um camaleão, ele pode passar a ter uma outra função, e não mais a forma do produto industrial em si. Aqui alguns exemplos na ficção científica também do que a gente pensaria na TV. Esse é um filme do Truffaut, né, com o fim dos livros.
e que haviam ecrãs, grandes telas em todo o espaço, então também há uma interatividade, embora meio assustadora. Mas então, aqui o holodeck no Star Trek tem uma outra forma de interagir com o entretenimento digital, bem diferente da ideia todas elas diferentes da ideia de um controle remoto que você controla uma TV. Aqui os Jetsons. Então, eu fiz um levantamento dos conteúdos da Copa do Mundo, pensando na Copa do Mundo como um evento mediado em diversas mídias. Então, a gente viu em 2010 HDTV, a mídia impressa permanece, você pode acompanhar os jogos em celulares, já uma integração da mídia impressa com as mídias digitais, aqui acompanhando a Copa na internet, aqui uma foto olhando o laptop e vendo TV ao mesmo tempo. Então, a gente vê que existem diversas mídias, várias formas de acessar o mesmo conteúdo em diversas mídias, mas não necessariamente integradas. Aqui é um teste com Ginga, essa seria a forma de você interagir com a TV digital, utilizando o software nacional. E aqui são algumas tendências que surgiram já em 2010, que podem se tornar realidade em 2014. A ideia de usar a Copa do Mundo é um exemplo, por ser um evento de grande ibope, existe em várias mídias, mas isso pode se aplicar em qualquer outra forma de conteúdo televisivo. Então, a ideia da TV social, integrar as redes sociais com a TV móvel e TV conectada, quer dizer, a TV que não necessariamente recebe o sinal de TV tanto da TV a cabo como a TV terrestre. Então, com isso, eu defini os pressupostos para um projeto, em que a TV está convergindo com diversas mídias, há diversos dispositivos e redes sociais. Então, toda essa pesquisa foi considerada como os problemas que um projetista teria para resolver uma interface, uma diversidade de controle remotos, conexões. Todo mundo tem esse problema de ligar o AV, AV1, AV2, a gente nunca consegue assistir o videogame ou o programa de TV. E mesmo no carro também, aqui um carro de um japonês com milhões de gadgets. A última coisa que você presta atenção é na estrada, né? E os requisitos de projeto, então, a ideia seria usar um controle remoto com tela touchscreen, né, que pode ser um smartphone, um tablet, que permite que você consiga manipular diretamente a interface e não ficar navegando para cima e para baixo, tentando descobrir o programa preferido. Isso funciona como uma tela secundária, quer dizer que se alguém está assistindo um programa e você quer olhar a programação ou começar a descobrir olhar as estatísticas do jogo, você não precisa a questão coletiva da TV, então você não vai interferir na experiência da outra pessoa que está no mesmo ambiente. E um dos grandes problemas da interatividade é o canal de retorno, porque a maioria desses exemplos que eu havia mostrado, eles são eles que a gente chama de interatividade local. Você baixa um pequeno aplicativo e interage com os dados que foram baixados, mas você não pode reenviar imagens de volta para a emissora. E no Brasil a gente tem cerca de 200 milhões de celulares e o número deles com acesso à internet acho que já chega a 7%, alguma coisa assim. 200 milhões de TVs, 200 milhões de habitantes, então me parece viável num futuro próximo que se utilize um celular como um canal de retorno para realizar a interatividade com a TV, né? E aí eu defini os requisitos, as especificações técnicas do projeto. Eu usei como estudo de caso um iPhone da Apple, mas poderia ser um aparelho Android ou um outro smartphone. No caso da Apple, você precisa colocar um acessório infravermelho para controlar uma TV normal. Esse daqui também é questão de conectividade entre múltiplos dispositivos. Então, você pode começar a ver TV na sala, passar para o quarto, um torcedor desesperado que vai no banheiro pode até levar o jogo com ele e assim por diante. O Ginga também deve ser considerado também. Aqui são aplicativos para celulares, distribuição de outras formas de distribuição de vídeo na internet, redes sociais. Desenvolvi alguns esquemas, né? E aqui é a interface propriamente dita. Eu vou passar um
clipe de uns 2 minutos, que é um exemplo da interface. Opa. Tem áudio aqui, só para começar daqui a pouquinho. Então, a primeira parte é um aplicativo que seria o portal de entrada na TV, que seria o guia de programação, e depois a gente vai ver alguns exemplos de como integrar... Daniel, Gilberto. Passe errado, a bola chega no Cristiano Ronaldo, está sozinho contra 4. Então você pode baixar um programa no telefone para controlar a televisão, mudar o canal. Perdeu Raul Meireles. E usar como um controle remoto simples. Enquanto está assistindo, você pode pesquisar a programação no próprio telefone. Já existem alguns aplicativos de operadoras de TV a cabo que estão incorporando tecnologias similares. E aqui agora são exemplos de como essa tecnologia poderia ser utilizada, como uma interface poderia resolver essa questão, a integração de diversas formas de conteúdo na Copa do Mundo. Primeiro controle, mudar de canal. Agora, tendo multicâmera, você pode escolher o ângulo da câmera que você prefere ver. A TV digital permite a transmissão de vários ângulos de câmera, com uma resolução mais baixa do que a de alta definição. Aqui você pode pré-visualizar no celular e depois mudar. Você pode acompanhar os passes. Isso é um banco de dados, por exemplo, do New York Times. Então, na verdade, todo o conteúdo já existe e a ideia é integrar esse conteúdo. Esses lances vieram da UOL, que estão com vídeos em streaming. Canal de áudio pode ser de uma própria emissora de áudio, se você preferir ver o rádio AM em vez de ouvir o áudio oficial da emissora. Foi o que ele tentou fazer, só que a bola correu um pouquinho e pegou no bico, ainda bem. O Júlio está sentindo ali, mas e também a integração de uma rede social, tanto comentar com amigos ou um torcedor que está no estádio pode também colocar o seu ângulo, por exemplo, uma falta que não foi coberta pela transmissão oficial, pode também ser transmitida por uma microtransmissão. E o controle também pode ter a função de um controle para o sistema TV digital, que usa esse sistema de teclas coloridas, pode servir para apontar para um jogador e você ter as estatísticas do jogador, como se fosse um controle usando o acelerômetro, como o controle do Nintendo Wii. Então, esses são alguns exemplos das possibilidades que a integração de diversas tecnologias podem ser resolvidas através de uma interface gráfica. E, basicamente, conclusão na tese foi que o design pode facilitar essa experiência. Na verdade, eu acho que a minha conclusão como designer é que existem diversas tecnologias que estão espalhadas por aí, mas uma das maiores dificuldades é a gente conseguir coordenar essas diversas tecnologias de uma forma mais amigável, que sempre foi o papel da interface gráfica. Então, como nos computadores nos anos 70, a gente tinha que aprender a programar para conseguir interagir. Hoje em dia, a gente já está acostumado com essas interfaces gráficas que facilitaram o uso, mas, no entanto, elas se tornaram tão díspares e tão complexas que começa a surgir um novo problema. Então, eu acho que a ideia, na verdade, não é criar algo absolutamente novo, mas observar o que as pessoas estão utilizando e tem alguma facilidade já de uso e não tentar empurrar uma nova tecnologia que talvez não funcione. E acho que o que tem acontecido com
com sistemas, por exemplo, como sistema de TV digital, é que está se procurando implementar uma tecnologia, enquanto que, na realidade, as pessoas estão preferindo usar um celular, mandar torpedos, entrar numa rede social, e que, na verdade, então, a gente deve seguir o que as pessoas já estão acostumadas, de certa forma. Acho que é isso, né? Bacana, obrigado, João Paulo. É a chamada guerra dos padrões, né? Quem sai perdendo é sempre o consumidor. Eu queria lembrar que no final da mesa a gente vai abrir para perguntas. As perguntas são feitas por escrito para facilitar a mecânica. Então, eu queria lembrar isso para vocês. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Jerônimo Barbosa, que vai fazer a última fala da noite. Geraman. Boa noite. Eu vou falar um pouco aqui dessa pesquisa que... a coisa está terminando aí. E, falar agora, né? Mas só falar também um pouco da minha formação. Eu sou de Recife e lá eu fiz minha graduação em Ciência da Computação. E agora estou começando o mestrado também, em Computação Musical, Realidade Aumentada e outras... na verdade, eu estou meio... e é bom estar perdido nas tecnologias, não se definir e procurar o que lá dentro for mais interessante. Mas, começando aqui... eu vou pedir só para vocês visualizarem essas 3 cenas e verem o que é que elas têm em comum, na verdade, né? A primeira é esse cara aqui, que é o DJ AM, que, na verdade, eu nem conheço, só... Assim, achei a foto dele no YouTube, no Google, porque me interessou. Tinha ele usando um computador. Mas, se alguém conhecer, desculpa, não conheço o trabalho dele. O Johnny Greenwood, que é guitarrista do Radiohead. E live cinema também, né? Uma cena aí onde, para quem não conhece, é aquela... é um tipo de performance artística onde é cinema, mas o filme vai sendo editado na hora em que a projeção acontece, não é? Em alguns casos, até mesmo o áudio, você vai lá e vai criando uma trilha sonora, a depender do que o diretor vai colocando lá. Então, assim, já respondendo a pergunta... O que elas têm em comum é a questão de usar computadores, certo? Num contexto onde tem música no meio e com foco em performance, certo? Tanto nos 3 casos, você volta aqui, tem um computadorzinho lá, o cara, aqui também, e aqui também. Só curiosidade, o Johnny Greenwood, ele é guitarrista, excelente por sinal, né? Mas ele cria efeitos, além de usar pedais, essas coisas, ele também desenvolve, usando o Max MSP, ele desenvolve alguns dos efeitos que ele usa. Então, ele é um músico programador, assim, e, trabalho muito bom, né? Então é isso, né? E essas 3 palavras dizem respeito ao contexto sobre o qual eu vou estar falando agora, que se insere esse trabalho, que é de ferramentas para processamento de áudio em tempo real. Isso aí pode, desde... eu vou focar mais na questão de instrumentos musicais, mas, a gente vai falando já. Mas aí, só uma introduçãozinha rápida, onde é que isso começou, não é? Eu botei essa foto do velho aí, que não parece comigo um pouco. Falaram que era meu pai, não é verdade, mas, é um dos pioneiros na área de computação musical, que é o Max Matthews, que até faleceu faz um mês, eu acho. E, uma grande perda, mas, um cara muito, muito foda, assim, o trabalho dele. E ele foi um dos pioneiros, não em tempo real, né, mas sim no conceito de trabalhar com computadores e música. E, inclusive, um dos trabalhos dele envolveu síntese de voz, que é a Daisy lá do 2001, que é aquela... Daisy. Pronto, teve a mão desse cara aí, né? A mão, a cabeça, a careca, né? Mas e atualmente, né? Já criando o link para agora, né? São bastante populares esse tipo de ferramenta, né? Entre performers, músicos, DJs, artistas de novas mídias, o que a galera usa aí dessas ferramentas é absurdo. E isso reflete na quantidade também absurda de ferramentas que estão disponíveis no mercado. Mas, ao mesmo tempo, só
já levantando algumas coisas. Assim, por que algumas dessas ferramentas são tão complicadas de usar? Ou, quando fáceis, acabam não sendo tão poderosas. Se você parar para analisar, assim, não só no contexto musical, né, mas eu acho que em todo contexto, quando se fala de tecnologia, esse dilema acaba acontecendo, de ou a coisa é muito simples de usar e você não faz muita coisa, ou a coisa é extremamente poderosa e você acaba se perdendo naquilo. Então, existe aí alguma coisa no meio aí que é interessante. Assim, já no contexto, trazendo a questão da colaboratividade, que a gente fala muito hoje. Onde é que ela entra nessa história toda? Principalmente no contexto artístico, né, de música, assim, de jam, de você compartilhar, olhar no olho do cara e sentir, tocar junto, né? No contexto musical, quando o cara está usando um computador, só se um estiver usando o mouse e o outro ficar lá apertando o teclado, mas bem, não dá, né? E, sob o ponto de vista do observador, do cara que está vendo essa performance, qual a diferença do trabalho de um cara que está no escritório para o cara que está usando o computador lá na hora? Aqui é um DJ burocrata ou é um burocrata DJ? Qual é? É lógico que, assim, isso não se aplica para todo mundo, né? Mas eu falo mais das ferramentas em si, não. O cara pode usar o computador e ficar aqui, ou então pula e fica, pode fazer, mas a ferramenta, ela induz que o cara fique só naquela, olha para o público e volta, né? Mas bem, é isso aí. E certo, aí eu, assim, para poupar tempo, eu vou pular um pouco essa parte do que existe hoje, mas existem desde ferramentas como essa, C-Sound, com a linguagem de programação que o cara usa para, assim, você programa a sua música, o áudio, e é bem poderosa por sinal, mas bem, é a programação, né? E aí você já tira que, assim, muitas pessoas devem achar isso complexo, apesar de não ser tanto, mas bem. O Max, que é o que eu falei, Max MSP, que é um exemplo de, assim, que, o paradigma dele é uma linguagem de programação também, mas no caso é visual, né? Onde ao invés de digitar, você cria caixinhas e vai arrastando. E bem, é muito interessante. E bem, é que o Johnny Greenwood usa. O PD, que é uma evolução do Max, mas é open source e também muito poderosa e bem, tem muita gente usando por aí. Inclusive aqui, eu acho que estava dando uma olhada, tem alguns trabalhos que usam o PD, que estão na exposição. Essa daqui, que na verdade é uma ferramenta, não é para áudio, na verdade ela mixa os dois, é para live coding, que é de um cara lá da Suécia. E qual o lance? O live code é também um meio de execução artística, de fazer artístico, onde o cara vai programando em tempo real, por exemplo. É como se agora eu começasse aqui a programar e criar os efeitos os efeitos audiovisuais, né? O som que está sendo tocado e o gráfico que está sendo gerado, tudo isso eu programando aqui na hora. E você vai vendo a construção. No caso aqui, a imagem está péssima, mas isso daqui é código. Isso aqui é o resultado que está sendo gerado. E tudo em paralelo. Você vê o código e já vê o resultado, é um negócio bem louco. E tem outra linha de ferramentas, que é bem mais amigável agora, como o Ableton Live, que muita gente usa, que é uma ferramenta já seguindo, para performance também, é um DAW, como falam, onde você... Bem, ela foi criada para que você, com botões e com esse tipo de interface mais tradicional, você possa usar na performance, né? Todas elas para o computador. Agora, já aumentando o grau de viagem, né, de experimentos que a galera anda fazendo por aí, alguns. Aí eu trouxe mais duas alternativas. Essa do Vimos, que é o de Jarbinhas, que ele vai falar aqui 2 dias, que basicamente é um novo conceito de interface, aí, uma camada para o Peer Data, que é o PD que eu falei antes, e, bem, uma interface louca. Eu acho que é o que define bem. É tridimensional, bem, ele já usou esse dilema, que eu vou falar já, do dilema da expressividade e usabilidade. O que é isso? É o que eu falei no início, essa questão de ser fácil de usar e, ao mesmo tempo, ser poderosa. Ele tentou chegar no meio termo, em algo que fosse muito simples de usar e, ao mesmo tempo, permitisse ao performer fazer, como diz lá na minha terra, fazer miséria, né, com o negócio. Mas, bem, é uma alternativa. E tem esse também que não vou nem falar muito tempo, que é muito famoso, React Table, que eu esqueci, está errado, não é
É React Table, o nome do projeto. Mas, bem, ele é baseado em tecnologias conhecidas como multitalk e marcadores, onde você vai adicionando coisas na mesa, esses objetos coloridos aí. Opa, aqui. E cada um deles é responsável por um pequeno módulo bem da computação musical, bem definidos e clássicos. Sintetizadores, filtros, blá, 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 uma porrada de coisa aí. E, a partir daí, você já pode ver que o resultado visual já chama atenção por si só. Várias pessoas podem usar isso ao mesmo tempo, e é um instrumento musical bem interessante. Assim. Ele já fez um uso... explorou outras possibilidades que os computadores podem, assim, nos fornecem, né? Não só a questão do teclado e mouse. Mas, bem, basicamente isso. Essa tabela aí é algo bem subjetivo, não foi construída baseada em nenhum estudo sério de usabilidade nem nada, mas é algo mais para que a gente puder, assim, tenha uma leve visão do que eu estou falando, em função dos seguintes problemas, assim, que, na verdade, eu acho que o problema não é um termo justo, porque é mais adequado ao contexto de performance, certo? Porque, se falar em problema, parece que tudo que existe hoje não presta, o Ableton não presta, e não é assim, certo? Mas, sim, para o contexto da performance, talvez fosse mais interessante algo que, levasse mais em conta essa questão, o dilema da usabilidade e expressividade, baixo grau de colaboração, que bem, a maior parte das ferramentas apresentam, e baixo impacto da performance visual, né? Do cara observando, e o cara não tem tesão em ver aquilo. É basicamente nisso, né? E agora, José, né? E o que é que a gente que fazer, né? Aí, bem, é esse o contexto desse trabalho, certo? Que é o Illusio, que é um protótipo que foi criado, bem, tem todo um processo de design que foi seguido, de construção para ele, sobre o qual não vou falar. Eu preferi mais apresentar como se fosse publicitário, que é um negócio meio publicidade aqui para apresentar, levando em conta, basicamente, o instrumento musical livre, open source, para quem quiser fazer e construir aí onde for, que permite o controle de loops, gravado em tempo real. Loop é aquele negócio, eu falo, aí quando eu gravo, ele fica, eu falo, eu só repetindo, em tempo real, no momento da performance, através de, assim, um esquema que, bem, tente ser lúdico, colaborativo, e baseado na relação entre desenhos e sons, né? Você vai desenhando e tenta relacionar isso com os sons que você vai criando. E, para tanto, o sistema que é baseado em tecnologias tangíveis, mescla o uso de tecnologias multitalks, que é como iPad, essas coisas, mas, nesse caso aqui, é uma tecnologia mais cano PVC, espelho, já vou falar um pouco mais. E um pedal, e o conceito de pedais, que na música é bem utilizado, né? Pedal de guitarra e tal, que, na verdade, virou esse pedalzinho de teclado, que já eu vou falar. Um teclado normal, modificado, só para... Bem, já eu falo. Mas, bem, assim, e pegando como referência também uma análise minuciosa que a gente fez nessa pesquisa da interface do PD, porque eu acho que é uma ferramenta que se aproximou muito nessa questão do dilema da usabilidade, expressividade. Tem um meio termo bem legal, esse negócio de programar visualmente. Tanto que ela e o Max também, né? Que são linguagens bem utilizadas. Looper Stations, que é um tipo de pedal, né? Que a Boss, principalmente, vende aí de Moi, que, bem, a galera pode usar para performance. E Samico, né? Samico é o autor disso daí, é um estilogravurista lá de Pernambuco, mas a estética, assim, de preto no branco e grosseiro, traços, e, bem, é bonito pra caramba. Mas, aí só falando dos problemas e as tentativas desse protótipo, de como é que ele tentou resolver esses problemas, certo? As propostas. Aí, o dilema da usabilidade e expressividade, justamente tentando pegar o do PD, mas somando essa questão de usar uma abordagem baseada em tecnologias multitalk, sem teclado, sem mouse, só o cara tocando na interface, ele pode usar a ferramenta, aliada a esse conceito do teclado, que já é, para músico, principalmente guitarrista, você colocou, ele já sabe como usar, inato, já está inserido no contexto deles. Baixo grau de colaboração, pelo próprio conceito da interface multitalk, isso já seria superado. E a questão da performance, a abordagem foi, assim,
tentar aliar essa ferramenta, aplicar justamente o processo de design bem definido, estruturado, com teste de usuário, pega feedback, vamos ver aqui, ficou bom, não ficou, muda, para tentar chegar a algo que se aproximasse mais desse resultado. Aí, baseado nisso, é a hora do vídeo, porra. Aí, que é... Eu vou primeiro, são 2 vídeos e vai encerrar logo depois do vídeo, na verdade, já estou vendo, porque são longos, mas... Aí um vídeo... Bem, você cria a forma, desenha, e aí você pode associar isso a loops que você tem um microfone ali que eu vou falando, né? Associei no caso esse loop de tum-tum no teclado. Para e voa. E delta. Aí dado 2 que já existem, posso agrupá-los em abstrações. Aí você já nota bem o conceito desse interface baseada em fluxograma, que permitem isso, né? Ou seja, 2 viram 1. E agora, se eu altero 1, eu altero os 2. Ou eu posso abrir e alterar cada um individualmente, né? Aí, no caso, eu agrupei, está ali aquela caixinha, agora representa os 2, né? Então, se eu abrir, eu vejo os 2 que estão lá dentro. E se for um que não tenha nada dentro, como esse... Bem, no caso, se eu abro ele, eu tenho acesso à onda direto, à onda sonora. Que no caso não está implementado, mas eu posso alterar o formato da onda, bruto mesmo, ir lá e, sei lá, quero um pico aqui, quero também aplicar efeitos conhecidos aí na música, o wah-wah, flange, o volume, blá, 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 tudo que é feito aí, a ideia é que seja aplicado. E tem esse último modo aí, que é o modo teclado, né? Se eu aplico esse efeito, por exemplo, no mockup, que é esse bichinho branco aí, que é o bichinho oco, ele afeta os 2. Eu ficaria voltando os 2. Né? Aí eu vou botar aqui o outro agora, que esse foi mais mostrando o que é que pode fazer. E esse daqui é uma tentativa de... Eu não sou músico, mas de tentar... Bem, usar esse instrumento, né? Como é que se daria uma performance dessa usando essa tecnologia? E ignore os tênis jogados por aí, a bagunça do quarto que foi lá em casa.
Essa parte quase eu quebro a mesa. Tá funcionando. Ah, então vou voltar. Ia bugado no final. Então, essa é a ideia do protótipo, que assim, a proposta para tentar resolver esses problemas foi a concepção desse protótipo que, bem, passou, né? Bem, é isso daí. Mas, bem, só para fechar, blá, 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 ele é todo construído de maneira que possa ser replicado. O projeto é livre para quem quiser construir em casa, constrói, faz o que quiser, usando coisas alto-níveis como iPhone, Android, não sei o quê, ou até caixa de papelão, se quiser fazer. E, na verdade, a ideia é que eu vou fazer uma versão de caixa de papelão para ensinar a galera como é que faz, para quem quiser baixar e fazer em casa. Tecnologia, blá, 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 tecnologia, conceito vocês já viram. E conclusões, bem, está tudo em aberto porque, na verdade, assim, é uma proposta para resolver esses problemas e, assim, o projeto do Rumos, na verdade, era para construir, usando esse processo, como é que a gente constrói uma solução. A gente chegou numa solução que, realmente, assim, a gente acha que cumpre alguns desses requisitos. Mas aí agora precisa de uma série de trabalhos para tanto avaliar esse sistema, primeiro, para criar metodologias de avaliação para esse sistema, que é uma coisa que não existe na literatura quando se fala de instrumentos musicais digitais. Então, criar essas metodologias, testar, avaliar, não só para esse protótipo, mas para os outros que foram criados e que aqui não foram citados. E, bem, basicamente é isso. Esse é o foco da pesquisa e do mestrado e do doutorado e o que for aí. É como é que cria instrumentos como esse, assim, como esse não, mas que sejam efetivos no sentido de, bem, ser instrumentos para performance. E aí, valeu, José. É isso aí. Bem, acabou. Obrigado, Jerônimo. Desculpa o atraso. Não, imagina, tudo tá dentro. Obrigado, Jerônimo. Muito interessante o projeto que você desenvolveu, inclusive a opção de escolher uma linguagem analógica de controle de time frame. Muito interessante e bem intuitivo. Parabéns, eu acho que até, eu diria até que chega bem, se não chegar aos pés, ultrapassa o React Table, em termos de intuitividade. E eu acho que tem que valorizar. É prata da casa, é produto desenvolvido no Brasil, enfim, existe uma tecnologia ali sofisticada, eu acho que você tem que reconhecer. E parabéns. Tá? Obrigado. E aqui chegou uma pergunta, só para emendar, mas anônima, né? Alguém aí da plateia está perguntando para o Jerônimo se existem sensores de movimento para acionar o áudio. Sensores de movimento para
para o áudio como? Existem sensores de movimento para acionar o áudio? Eu acho que não. Né? Não é um sensor de movimento, é um sensor de toque. Né? Exato. Na verdade, é um webcam. Assim, tudo que ali é cano PVC, espelho, uma webcam e um acrílico cheio de infravermelho, perfurado. E aí, a luz, quando você liga esse circuito, a luz fica presa lá dentro, certo? E aí, quando alguém toca nessa superfície, é um fenômeno físico que dentro a luz fica presa por causa de reflexões internas totais, né? Ela não consegue sair, fica lá. Quando você põe o dedo, você frustra esse negócio da luz, e aí a luz escapa para baixo. Aí embaixo tem uma webcam modificada que só para captar infravermelho, que ela enxerga isso. Ela, opa, tem luz ali, certo? Aí, ao ver isso, tem um software de visão computacional que ele transforma dedos em coordenadas, como o mouse, X e Y, certo? Uhum. E aí, é aí que você tem a coordenada X e Y de todos os dedos, você faz o que for. Assim. É isso que está por trás desse protótipo. E da caixa de papelão também. No caso do iPhone e Android, aí precisa de um engenheiro para explicar, porque o negócio é tenso, é mágica aquilo ali. E a Ariane... Tecnomagia, né? A Ariane pergunta como que você grava o sampler sem pegar o retorno? Como assim? Como é que eu pego o sample sem pegar o retorno de áudio? Não, é porque é o seguinte, é o mesmo princípio do looper, do loop state, de um pedal de looper, né? Que é o seguinte, tem aqui esse pedal lindo, imagine que é um produto de R$3.000 da Boss. Está aqui. Quando você está tocando, certo? Você tocou. Quando você toca, ele começa a gravar. Quando você aperta de novo, ele para de gravar e todo o intervalo sonoro que está entre os dois toques fica repetindo. Só que o software ele é um pouco, vamos dizer assim, inteligente para tentar encaixar tudo de maneira que fique bonito. Porque se você só repetir imediatamente depois, fica estranho, vai saindo do tempo as coisas. Então, você tem que... Peraí, segura, esse cara começa e... Bem uma mágicazinha também, né? Que você vai pegando a malícia com o tempo. Mas é assim que funciona. Os pedais também, da Boss, é tudo assim. Você apertou, parou. Aí ele repete. Se ele... Como é? É porque, tipo, tá tudo... da maneira que foi arrumado, não. Se eu ligar aqui no meu computador, por exemplo, pega. Por quê? Porque esse microfone é vagabundo. Mas no vídeo é uma mesa de som, onde eu liguei todos os instrumentos na mesa de som, e aí da mesa de som foi para o computador. Então, e o microfone não é um Shure, não. É um Shure também, mas é um vagabundo, mais vagabundo também. Esse aqui é... Não, esse daqui não pega, não é? Se você botar na caixa de som, captar no que está saindo, aí ele vai captar. Mas se eu afasto o microfone, por exemplo, do que vocês estão falando, aí ele não capta nada. É mais questão do arranjo assim, do microfone, onde é que vai ficar. Exato, perfeito. É o tipo de microfone, omnidirecional, que ele só pega aquele sentido que está perto dele, né? Esse é cardioide, ou não? Mas eu acho que é cardioide, né? Sei lá, bem, aí eu não, né? Mas é isso aí. Tem uma pergunta do Menotti, né, para o Jerônimo. Como o instrumento resolve a colaboração, né? Aquela parte da colaboração que você comentou, que acho que é um assunto hoje muito em voga. Aí, só para complementar a pergunta dele, se ele só tem como você resolve essa questão da colaboração se ele só tem um canal de gravação, né? Os colaboradores basicamente se alternam no looper. É realmente necessário criar metodologias para avaliação do design de um instrumento? Certo. A eficiência não está também relacionada à inventividade do performer? Certo. Vamos por partes. Então, primeiro ele pergunta sobre a parte da colaboração. Certo. É porque é o seguinte, está tudo ligado numa mesa. No caso, como só tinha eu tocava um de cada vez. Mas vocês viram que eu não troquei cabo nem nada. Se tivessem 10 pessoas tocando, tudo ligado na mesa e ligado no computador, você podia loopar uma banda toda, entendeu? Ao mesmo tempo. Basta que um cara tocasse lá. Porque no vídeo só tem eu, Mas se tiver um cara tocando violão, outro baixo, outro bateria, e alguém
gravou o looper, pronto. O sample agora não é só o áudio, a guitarra, a bateria, é tudo, entendeu? Então, assim, é possível você resolver, eu acredito que resolve sob esse ponto de vista. E segundo, que na hora de controlar os loopers, bem o sistema de você vai, por exemplo, você bota no modo teclado, várias pessoas podem trabalhar na mesa depois de gravado. Então tem a interação, a colaboração, tanto no sentido de na hora da gravação, quanto na hora de você mexer, não é? Aí ele fala, continua, é realmente necessário criar as metodologias de avaliação de design do instrumento? Não. Mas academia é academia, né? A academia tenta academizar, por exemplo, o trabalho de Samico, o trabalho de... assim, são tipos de conhecimento diferentes, né? Existe tipo de conhecimento científico, existe tipo de conhecimento religioso, de mesa de bar, de pai de santo, e assim, o científico é um deles, entendeu? Que não é nem mais válido, está tudo no mesmo pé de igualdade. E acontece que, existe essa área de estudo, para o meu trabalho eu vejo que a coisa vai mais por aí, entendeu? É onde eu me encaixo. Agora, se é preciso, não é preciso não, velho. Preciso você, se você gosta de tocar, toque, dane-se se vai avaliar ou não. Mas a academia precisa, né? Para a academia, todo formalismo é pouco. Aí Não é assim, eu pretendo seguir a carreira acadêmica e tal, mas eu vejo ela dessa forma. Assim. E ele pergunta, né, continua, se a eficiência não está também relacionada à inventividade do performer. A eficiência. A eficiência. Aí eu acho que ele está amarrando com a pergunta da metodologia. Talvez sim, mas nesse caso já foi respondida, né? Que assim não precisa. E aí, o performer, quando é bom, ele pode dar, sei lá, véio, olha a Hermeto aí, dá um sapo para ele, o cara toca e vai ficar legal, entendeu? E você pode estar com sua Fender, não sei o que lá, e se ser um merda tocando, não vai fazer nada. Então, é isso aí. Chegou uma pergunta pela internet para o João Paulo. Né? Pela internet, hein? Roseli Demercian. Ela pergunta o produto do seu trabalho de doutorado, se existe alguém interessado em produzir. Aí ela faz um elogio, é fantástico, muito bom, o seu produto é bacana, parabéns. Tal. No momento, na verdade, eu até me enrolei um pouco na conclusão, mas os próximos passos agora é desenvolver um protótipo funcional e a gente está tentando levantar recursos na USP, tanto na FAO como na ECA. A gente tem um apoio que a gente conseguiu para programar um protótipo funcional e, a partir daí, fazer alguns testes para ver que essas ideias são realmente válidas. Depois disso, eu acho que seria oportuno de procurar alguém interessado em talvez produzir. Mas como é uma solução de integração também de plataformas, na verdade, é mais um modelo conceitual de interação do que um produto comercial em si. Na verdade, ele é uma pesquisa que abre caminhos, formas de pensar a interação com a TV digital. Não se propõe a ser um produto comercial especificamente, mas é uma ideia em que o desenvolvedor de um aplicativo do iPhone pode pensar, se plugar nessa forma de ideia. Alguém que está desenvolvendo um programa interativo para a TV digital deve pensar que deve ter alguém desenvolvendo um site na internet que também deve conversar com o projeto dele. Então, o objetivo não é especificamente um produto comercial, embora qualquer um possa vislumbrar as possibilidades comerciais que eu acho que tem... Eu, pessoalmente, até penso, posso fazer isso, com isso, posso inventar um jogo a partir dessa ideia. Mas, no momento, ainda é uma prova de conceito, digamos assim. Tá. Tem uma pergunta aqui por internet também. Um Thiago pergunta... eu acho que vale para os três essa pergunta, apesar de que ela foi direcionada para o Jerônimo, porque ele menciona que é open source e tal, ele quer saber onde está o código, mas ele pergunta onde eu posso acessar o projeto. Então, acho que também vale para os três, né? Que são projetos que estão dispostos na internet. Né? Essa pessoa pergunta, enfim, o Thiago. Bem, assim, agora o protótipo está sendo finalizado, né? O código ainda não está aberto, posso até colocar aí, não me incomodo.
Mas, bem, eu estou finalizando, prefiro amarrar a coisa antes, para que fique bem estruturada, para que aí sim as pessoas possam trabalhar em cima disso. Mas, assim, eu tenho um plano de liberar tudo quando eu fizer essa versão de papelão, que eu disse, substituindo essa mesa de PVC por uma caixa de papelão sem retorno visual, só com sombra, a caixa de papelão e um webcam embaixo. Então, aí eu vou fazer um vídeo todo explicando como é que você monta a caixa de papelão, que vai funcionar como uma mesa multitoque. Depois, aí o código você baixa e testa, né? Mas aí, para isso, eu acho melhor publicar isso quando tiver tudo amarrado e realmente, assim, a pessoa tiver condições de replicar. Porque se eu liberar agora, vai ser, assim, quem programa sabe que você pega um código que está mal acabado, vai ser difícil, assim, vai ter gambiarra, não sei o que, os comentários, aí é melhor nem olhar. Vai ser difícil de setar, assim, de colocar profissionais. Mas, bem, quando isso acontecer, vai estar no meu blog, não é? Open source, mas não tão open, né? Porque as pessoas não conseguem. Vai ser um open source. Mas não escancarado. Né? Tem que organizar para poder liberar, né? E não. Marta, seu projeto. O meu tá. Bom, o aplicativo, para quem quiser brincar com Mosaic, é voicemosaic.com.br. E todo o código, Voice XML é a linguagem recomendada pelo W3C, e o código inteiro que eu usei está na própria dissertação. Então, quem baixar o PDF no site da ECA, da dissertação, lá tem inteiro também. Então, também quem quiser pode replicar à vontade. E a minha tese, eu não sei se já está disponível, que acho que tem um período depois da defesa para se tornar disponível, mas acho que em breve vai estar disponível no banco de dissertações e teses da biblioteca da FAO, que seria o site da FAUSP. O projeto em si, esse demo, como eu falei, como a gente pretende continuar desenvolvendo, assim que tiver alguma coisa para ser publicada, vai estar disponível um site apropriado para as pessoas olharem. Tá? E a parte da pesquisa da tese também vai ser publicado em outubro pela editora Blucher, levantamento do design de interfaces e da tecnologia da TV digital. Vai ser editado um livro com a primeira parte da tese, que é o levantamento. Posso falar uma coisa? Tem uma coisa interessante que foi perguntado de mercado, né? E aí, mesmo a gente colocando aberto, as pessoas podendo utilizar, esse trabalho Mosaico de Vozes foi vendido em 2007. Aí, quando o cara veio para querer comprar, que é um colecionador, eu falei para ele, mas comprar um trabalho na web é como se você comprasse uma árvore na rua. É de todo mundo. Como é que você... Aí o cara falou assim, não, se você me der um documento, que o trabalho é meu, porque todo mundo pode ter, na realidade, né? Mas que a concepção é minha e o domínio é meu, é o que eu quero. E aí eu achei ótimo, né? Falei, podia aparecer 2 por ano desse, né? O cara me dá dinheiro, dá um documento para ele e continua usando meu trabalho. Então, aparecem outras fórmulas de mercado que a gente nem pensava antes. Eu mesmo estranhei quando o cara veio, ele quis um outro trabalho meu também, que nunca foi exposto. Então, é bem interessante as formas que a gente vê da arte tradicional para esse novo modelo, coisas que surgem assim organicamente desse processo, né? Então, inclusive, eu acho que tem um trabalho de um holandês, do Rafael, que tem um pé no Brasil, o Rafael Rosendahl, eu não lembro, que ele faz sites, assim, é só o site, e ele vende tudo. Domínio é justamente essa lógica aí. E, bem, o cara vai vivendo disso, assim, vendendo. Não, e se você pensar, no caso de obra de arte, o cara que tem um documento que fala que é dele, que todo mundo tenha na parede, mas é dele. Então, muda o conceito, né, da originalidade, da replicabilidade, quem que é dono do processo, quem não é. É bem interessante. Eu tenho pensado bastante sobre essas novas formas, né, que surgem. Acho que dá tempo para uma última. Para Marta, né? Uma pergunta via internet também. O identificador de músicas de alguns smartphones poderia ser incorporado aos computadores e celulares mais populares? Eu acredito que sim. O problema é o celular ter capacidade para colocar o aplicativo. Hoje a gente tem as plataformas de smartphones que elas são melhores computacionais. Eu lembro de 2004, por exemplo, um dos problemas de você ter J2ME e aplicativos é que uma boa parte dos celulares não tinha aquela memória mínima ainda da versão Micro Edition do Java, etc. Agora a gente está indo para um cenário que todo mundo vai virar smartphone
e aí a limitação dos aparelhos começa a desaparecer. Então, eu acho que não tem o menor problema de você utilizar, incorporar, fazer tudo quanto é tipo de integração. Aliás, achei bastante bacana participar dessa mesa, porque realmente a gente está alinhado. Uma das coisas que foi falado, por exemplo, de user experience, uma coisa que eu não gosto são dos termos marketing digital, arte digital, não sei o que digital. Na realidade, o foco é no usuário, na experiência, nas pessoas. E aí as plataformas surgem, e a mistura das plataformas surgem de acordo com a experiência que a gente quer dar. Então, se você se limita no digital, você limita todo o seu desenvolvimento. E o que a gente está vendo aqui, em todos os trabalhos, eu acho que fiquei bastante feliz de conhecer o trabalho deles melhor, é justamente essa tendência de você focar na experiência em si e usar esse universo que a gente tem. E o aumento da complexidade para fazer isso. Mas eu acho que não tem problema nenhum. E aqui o pessoal da internet assim, ficou super animado com o seu trabalho, Jerônimo. Quero acessar o projeto do Jerônimo, peça para ele mandar o link. Por favor, coloque sim, ponha na internet. Aí pergunta se existe documentação para o projeto. Por favor, qual é o endereço do blog? O site é Geraman, ou é Jeraman, né? Geraman.info. E lá tem, não só desse trabalho, mas de todos os outros. E quem quiser baixar, no caso do Illusio, quando assim que esse vídeo sair e a coisa for liberada, vai ser lá, com certeza. Então, é esse o site, Geraman.info. Ok. Não tem mais perguntas. Então, só para lembrar que a gente tem aqui, muito interessantemente, né, na mesa, 2 contemplados de rumos da edição 2009 e uma contemplada de rumos da edição 2006. Então, além dessas interfaces, né, se vocês me permitirem o trocadilho, além dessas interfaces de tema, também há interfaces temporais aí rolando, né? E queria lembrar que o simpósio continua amanhã e no sábado. E todos estão convidados, o pessoal da internet que está nos ouvindo também. E eu gostaria de encerrar a noite agradecendo bastante aos 3 mesistas aqui. E muitíssimo obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Obrigada, a vocês. gente. Obrigada.